da maioria das cidades brasileiras que surgiram à volta de uma igreja ou à beira de uma estrada, Águas da Prata surgiu ao redor de uma estação ferroviária. O café que tanta riqueza trouxera ao Vale do Paraíba e ao Rio de Janeiro conquistava agora a região da Mantiqueira, onde viviam as famílias Junqueira, Ferreira, Andrade, Rabelo e Costa. Com o café, chegaram os primeiros imigrantes, já que a escravidão estava com os seus dias contados. As fazendas Prata, Alegre, Chapadão e muitas outras eram povoadas por numerosas famílias europeias que conviviam com trabalhadores regionais. Para atender os fazendeiros da região que grandes dificuldades tinham para escoar a produção de café, a Companhia Mogiana construiu o ramal de Caldas, que ia de Cascavel, hoje Aguaí, até Poços de Caldas. Muitos trabalhadores deixaram seu sangue e suor nas montanhas cortadas pelo novo ramal ferroviário. Para inaugurar o ramal, construído pelo engenheiro Brodowski e pelo empreiteiro Nicolau Heber, de São João da Boa Vista, o imperador D. Pedro II fez uma histórica viagem em 1886, sendo homenageado nas várias estações do ramal de Caldas, inclusive na Prata. Como o embarque de café nem sempre ocorria num único dia, alguns fazendeiros começaram a construir moradias. Para atender as fazendas da região, Joaquim Ferreira instalou em 1899 a primeira casa de comércio da Prata. Não era apenas o café que levava as pessoas ao vilarejo, que nascia dentro da Fazenda Prata de Gabriel Ferreira. Uma fonte de água mineral tornava-se a nova atração. Sua descoberta aconteceu por acaso em 1876, durante uma das frequentes caçadas que o dentista prático, Rufino Luiz de Castro Gavião, fazia pela fazenda do coronel. Verificando a preferência de alguns animais por uma nascente que brotava do chão, o dentista provou da água. Qual não foi sua surpresa ao verificar um sabor salgado? Mais surpreso ficou ao sentir que seus problemas estomacais desapareceram depois que passou a beber da nova fonte. Apesar da caixa de cimento que Nicolau Heber construíra para proteger a nascente, com o tempo a fonte caiu no esquecimento. Com a chegada de novos moradores, a água voltou a ser consumida. Mais tarde, analisada em São Paulo, acusou o alto teor de bicarbonatos, semelhante às fontes de Vichy, na França. O Brasil agora tinha sua Vichy brasileira. Homem de visão, Gabriel Ferreira resolveu ceder 10 alqueires de sua fazenda para uma futura cidade. Coube ao seu filho, Boanerges Ferreira, e ao Dr. Tito Travassos realizar seu curioso traçado em triângulo, copiando o urbanismo francês. Para abrigar viajantes e outras pessoas que aqui chegavam, em 1915, Tonico Vilela construiu o Hotel Guilherme, próximo à escolinha de Dona Newtonina. Este hotel acompanhou a evolução da cidade, recebendo o nome de Hotel Costa, Hotel Rádio e, finalmente, Hotel Glória. A estrada de ferro não levava apenas o café. Começava a trazer muitos visitantes que vinham conhecer a fonte de água mineral. Para montar o engarrafamento da Água Prata, a firma Borba e Cardoso trouxera de São Paulo, em 1915, o técnico Hugo Mazzola, que com sua competência e tenacidade deu grande impulso à empresa nascente. Mais tarde, quando assumiu a firma Soares e Alves, muitos melhoramentos foram feitos, como a buvete, o jardim e o caminho que levava à fonte. A atuação do meu pai como primeiro gerente da Água Prata, eu acredito que foi de muita valia para a Água Prata, porque ele sozinho, com aquele espírito empreendedor, lutador, espírito de organização, teve que lutar muito, porque não havia mão de obra qualificada, não havia transporte para adquirir qualquer peça, qualquer material para o serviço, para o trabalho na Água Prata. Então eu acredito que seja esse a maior importância. Ele foi um marco, foi o início de tudo na Água Prata. E ele fotografava a prata porque ele dizia que precisaria ficar para a posteridade. E minha mãe dizia que um dia essas fotos iriam ser filmadas, que ia servir para o histórico de Águas da Prata. Em 1926,
foi descoberta uma outra nascente de água mineral, que recebeu o nome de Fonte Nova, localizada próxima à Fonte do Boi. Durante a captação, foi encontrada uma ossada de mastodonte, antepassado do elefante, que viveu nas Américas e na Ásia. Na época da captação da Fonte Nova, foram também encontradas pontas de flecha e machado de sílex, que testemunham a presença de populações da idade da Pedra Lascada que viveram há cerca de 6.000 anos atrás. Assim, o tempo passou e com ele muitas gerações se sucederam. No final de 1915, o Coronel Ferreira construiu o Hotel Prata, que foi ampliado 4 anos mais tarde. Nesse ano, é arrendado a Gaetano Mascaro, passando a se chamar Hotel Mascaro. A Estação do Prata já começava a ter ares de uma estância de veraneio. A Agência do Correio surge em 1918 ao lado do Hotel Costa, sendo o primeiro serviço público da cidadezinha nascente. Esteve a cargo de Dona Hermínia Costa, que foi sucedida por muitos outros dedicados funcionários. Para conquistar a amizade dos senadores Lacerda Franco e Cândido Mota, dos quais dependia o encaminhamento da lei para a criação do novo município, o coronel doou-lhes uma área central para que construíssem casas de veraneio. A artimanha surtiu efeito. Em 1925, o governador Washington Luiz criou uma subprefeitura, ainda dependente do município de São João da Boa Vista, com o nome de Águas da Prata. Nomeado subprefeito, o Dr. João Cândido Brandão. Meu avô Gabriel Ferreira representou o surgimento da própria cidade, porque ele pediu ao filho dele, então estudante de engenharia, que fizesse a planta da nossa estância e, depois da planta feita, apresentou-a ao então prefeito de São João da Boa Vista. Essa planta foi aprovada e hoje nós temos a cidade de Águas da Prata. E, além disso, Gabriel Ferreira era um homem de grande visão. Basta dizer que ele construiu o prédio do Grande Hotel Prata e doou 2 terrenos para que 2 senadores viessem construir suas casas aqui, naturalmente procurando com isto trazer verbas para a nossa cidade. Em 1933, era construído um balneário, ao lado da Fonte Prata. Logo depois, foram feitas a Piscina do Boi, a Praça da Bandeira, a reforma do bosque com balanços e gangorras. A Pedra Balão, Cascatinha, Fazenda Retiro e Fazenda das Carpas eram pontos turísticos sempre visitados, além das fontes Paiol e Platina, que atraíam muitos veranistas. Como toda cidade brasileira, Águas da Prata não podia deixar de ter seu time de futebol. Fundado em 1942, com o nome de Associação Atlética Águas da Prata, por vários anos usou um campinho, onde passa a Rua Mariana Vilela, próximo ao bosque. A banda de música sempre prestigiava não só os torneios, como todas as festas importantes. A cidade continuava atraindo turistas dos mais diversos pontos do Brasil. Em 1943, o livreiro Antônio Anunciato se transferia para cá com seu pavilhão da imprensa, espécie de livraria e museu. Graças a ele, a cidade ficou mais conhecida no país, aumentando a frequência de pessoas influentes, políticos e, sobretudo, literatos, como Monteiro Lobato, Cassiano Ricardo e Menotti Delpicchia. O tempo caminhava inexorável. As mudanças aconteciam, sobretudo, depois que a estrada de rodagem foi asfaltada. A pequena igreja ampliara-se, tornando-se hoje uma bela matriz. Mas muita coisa desapareceu, como parte da Rua Tonico Vilela, que não resistia aos novos planos urbanísticos. A ferrovia perdeu importância, mesmo quando a Maria Fumaça foi substituída pela máquina diesel. O guarda-trem já não badalava mais as horas. A alegria de outrora desaparecera. Hoje a estação está vazia, esperando que alguém recupere sua história e seu passado.
Um passado que sempre esteve ligado à Fazenda Prata, à Estação do Prata e, finalmente, à Estância Hidromineral de Águas da Prata.